Olá, pessoal! A aula de hoje vai ser sobre orações subordinadas. Então, vamos relembrar um pouquinho o que é uma oração coordenada e o que é uma oração subordinada. Nas orações coordenadas, por exemplo, não há relação sintática entre elas e, por isso, são orações independentes. Ou seja, não preciso continuar lendo a próxima oração para entender a primeira, tá? Exemplo, fomos para a escola e fizemos o exame final. A primeira oração é fomos para a escola. A segunda oração, fizemos o exame final. Eu não preciso continuar lendo até a segunda oração para entender o que foi feito na primeira. Fomos à escola. Ela tem um sentido completo, ela não precisa da outra para a gente entender. Então, por isso que ela é coordenada, ela é independente. Já a oração subordinada é o contrário, ela depende. Então, ela recebe esse nome porque ela está subordinada à outra, ela depende da outra. Então, o que acontece? É uma dependendo da outra para ter um sentido completo. Por isso, ela vai ter que assumir uma relação sintática. Olha o exemplo. É importante que você beba água. A primeira oração é importante. A segunda oração é que você beba água. Se eu dissesse apenas é importante, não há um sentido completo nessa oração. Então, eu preciso continuar lendo até a segunda oração para entender qual a intenção da oração como um todo, tá? Então, vamos para as orações subordinadas. Elas podem ser consideradas orações subordinadas, aquelas que exercem uma função sintática em relação a uma ou mais termos, em relação a outra. E é denominada oração principal. Então, aquela que exerce a função sintática é a principal, tá certo? Então, de acordo com as funções exercidas em relação à oração principal, ela é chamada de oração subordinada. Ela pode ser substantiva, quando ela exerce a função de um substantivo, adjetiva, quando exerce a função de caracterizar, um adjetivo, ou adverbial, quando ela exerce circunstâncias, tá bom? Então, as orações subordinadas substantivas, elas são aquelas que têm o valor de substantivo e a sua classificação depende da função sintática que ela exerce em relação à oração principal, tá certo? E pode ser substituído pelo pronome isso. Toda oração subordinada substantiva pode ser substituída pelo pronome isso. Quais são as funções sintáticas? Sujeito, então a oração será subjetiva. Predicativo, a oração será predicativa. Objetivo, objeto direto, a oração será objetiva direta. Objeto indireto, a oração será objetiva indireta. Complemento nominal, a oração será completiva nominal. E aposto, a oração será apositiva. Então, vamos lá. As orações subordinadas substantivas podem ser conectiva, quando elas são unidas por um conectivo, uma conjunção. Essa conjunção geralmente é o que ou o se. Olha o exemplo, não sei se ele virá amanhã. A oração principal é não sei. A conjunção que está ligando aí é o se. E a oração subordinada, que ela é conectiva aí, ligada pelo conectivo se, é ele virá amanhã. A oração também pode ser justaposta, quando ela é introduzida por advérbios, pronomes interrogativos, como, quando, quem, quanto, onde, etc. Olha o exemplo, não sabemos quem disse isso. A oração principal, não sabemos. O pronome interrogativo que serve para ligar aí, é o quem. E a oração subordinada substantiva justaposta disse isso. Então, nós temos aí a justaposta quando é por algum pronome, ou advérbio, tá? Quando é ligada. A oração pode ser reduzida quando não há conectivos e nem o justaposta, nem o advérbio, o pronome ligando. Então, nós temos o exemplo. Eles afirmaram desconhecer estas normas. A oração principal, eles afirmaram. A oração subordinada, desconhecer estas normas. Veja que não há um pronome aí e o verbo da oração subordinada está na forma nominal infinitivo. O que é o infinitivo? Quando o verbo termina em AR, ER ou IR.
Então, aí nós temos o verbo desconhecer. Está no infinitivo porque terminou em ER, não está conjugado. Quais são os tipos, então? A subjetiva, ela vai exercer a função de sujeito, né? E o verbo, ele vai apresentar na terceira pessoa do singular. Qual é a terceira pessoa do singular? Ele, né? Ele. Sem referir a algum termo, não se refere a ninguém da oração que se encontra. Em outras palavras, ele também pode ser encontrado como um verbo de ligação, que não tem um significado. A gente não consegue formar uma imagem, não há uma ação sendo feita. Olha os exemplos. É necessário que venhas hoje. O verbo na oração principal é necessário. A oração principal, o verbo é é. O é um verbo de ligação, porque a gente não consegue imaginar outro conceito ou uma ação sendo feita. Convém que estudemos mais. Convém também é um verbo de ligação. A gente não consegue imaginar uma oração onde há uma ação sendo feita com o verbo convém. E sabe-se que o vestibular é importante. Sabe-se é um verbo que está na terceira pessoa do singular, com a partícula sim, se, que determina o sujeito. Quem é que sabe? A gente não consegue determinar. Então, são nessas circunstâncias a subjetiva. O verbo é de ligação na oração principal, iniciando a oração principal. O verbo está na terceira pessoa do singular, com a partícula se, e o sujeito é indeterminado. A gente não sabe quem é, a quem se refere, tá? A predicativa vai exercer essa função sintática de predicativo do sujeito, uma característica do sujeito. E o verbo de ligação, aquele que a gente não consegue imaginar uma ação sendo feita, está no final da oração principal. Olha o exemplo, o importante é. Olha, o verbo é um verbo de ligação, está no final da oração principal. Então, se o verbo de ligação estiver no final da oração principal, a oração é predicativa. O combinado era que todos esperassem na varanda. Então, vai até combinado era. Era também é um verbo de ligação e encerra a oração principal. O outro exemplo, o certo seria se ele viesse logo. O certo seria é a oração principal. Seria é um verbo de ligação que encerra a oração principal, portanto, é predicativa. A objetiva direta exerce a função de objeto direto e o verbo vai exigir a pergunta o quê? Qual é a pergunta? Então, o quê? Se o verbo exigiu a pergunta o quê, ele será objeto direto. Então, logo depois desse verbo que exige a pergunta o quê, não há impedimento para a oração subordinada, não tem preposição. Então, olhe bem, juro que falei a verdade. Juro. O quê? Olha a pergunta o quê. Se eu fiz a pergunta o quê, é objetiva direta. Disse que nada faria. Disse o quê? Olha a pergunta o quê? Então, objetiva direta. Contaram aonde iriam. Contaram o quê? E aí também nós temos uma objetiva direta. Lembrando, o verbo da objetiva direta é um verbo significativo, aquele que a gente consegue imaginar uma ação sendo feita, tá? Objetiva indireta vai exercer a função de objeto indireto e na oração subordinada é iniciada por preposição. Então, se eu tenho uma preposição e antes dessa preposição, eu tenho um verbo significativo, eu tenho uma objetiva indireta. Veja bem, lembre-se de que ninguém é dono da verdade. Olha aí, lembre-se de que, mas vamos para o que eu disse. Lembre-se a oração principal, que é formada por um verbo. E eu inicio a oração subordinada com a preposição de. Se eu inicio a oração subordinada com a preposição de e antes do de eu tenho um verbo, é objetiva indireta. Olha ali, creio em quem lhe contou. Creio é o verbo que está na oração principal. E depois da oração principal, eu tenho uma preposição em iniciando a oração subordinada. Se eu tenho oração subordinada iniciada com preposição e antes da preposição eu tenho um verbo, é objetiva indireta. Olha outro, João contou a história a quem estava lá. O verbo é contou.
aí, eu tenho esse a. Esse a não é um artigo, é a preposição. Contou a quem, esse a é preposição que inicia a oração subordinada. Antes da preposição, eu tenho um verbo, então é objetiva indireta. Completiva nominal, ela se confunde muito com objetiva indireta porque ela se inicia com preposição, geralmente de. E aí, o que você vai olhar é o que tem antes do de. Se antes do de for um verbo, é objetiva indireta. Se não for um verbo, é completiva nominal. Então, ela exerce a função de complemento nominal e ela é iniciada por uma preposição. Então, tenho a sensação de que estamos sendo observados. Então, nós temos a oração principal, tenho a sensação, e a subordinada de que estamos sendo observados. Iniciamos com o de. Eu olho o que tem antes do de, é sensação. Sensação não é verbo, porque o verbo na oração principal é tenho. Então, é completiva nominal. Olha o outro, trabalhou consciente de que cumpriria a sua missão. Trabalhou consciente é a oração principal e o restante é a oração subordinada. Eu iniciei com preposição a oração subordinada. Olha o dia aí. Antes do dia é consciente. Consciente não é verbo, porque o verbo é trabalhou. Então, eu tenho a completiva nominal. Decidirá contrariamente ao que esperaram de ti. Então, decidirá contrariamente é a oração principal. Ao que esperaram de ti é uma subjetiva. Subordinada, perdão. Ao é preposição. Antes do ao é contrariamente, que é um advérbio, é um nome, não é verbo. O verbo é decidirá, então é completiva nominal. Por fim, nós temos a apositiva, que funciona como aposto. O aposto serve para esclarecer um termo da oração principal, justificar, explicar. E aí, geralmente, ele é isolado entre vírgulas e, na grande maioria das vezes, por 2 pontos. Olha aqui, só desejo uma coisa, 2 pontos de, no caso, que você seja feliz. Aí nós temos a oração principal, terminada por 2 pontos, a gente sabe que é a positiva. Olha outro, uma ideia teima em sua cabeça, 2 pontos. Então, é a positiva. Disse tudo, ou seja para explicar, aposto não é para explicar, olha o ou seja, quem é o culpado? Ok, pessoal? Eu usei a referência do Instituto Federal, foi um slide muito bacana e eu adaptei à nossa realidade, tá bom? Um beijo para vocês.